Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, telespectadores da TV Câmara, internautas, um bom dia a todos. Vou começar fazendo uma saudação especial com o meu amigo Amendoim, que está aqui na plateia hoje. Nosso amigo aí, história muito bonita aí no Elvira. Os atletas aí, atleta ainda, né? Bem, quero começar aqui colocando uma situação que na semana passada esteve aí sendo pautada por grande parte da imprensa na questão da violência, um crime que aconteceu em São Paulo, um menor que acabou cometendo um latrocínio. Isso gerou aí um movimento muito forte na sociedade com relação à questão da diminuição da maioridade penal, ou seja, a ideia de se reduzir a idade que hoje está estabelecida em 18 anos para 16, para que essas pessoas pudessem responder pelos seus crimes. Na verdade, elas já respondem de uma forma, obviamente, diferenciada. Em contrapartida a isso, nós ficamos muito felizes no Congresso, no Senado, foi aprovado o Estatuto da Juventude. Estatuto da Juventude que vem, na verdade, preencher uma lacuna de uma parte da sociedade compreendida entre os 15 aos 29 anos. Fica um pouco até meio esquisito, né? 29 anos. Mas com as mudanças que aconteceram no país ultimamente, com as questões aí das pessoas não poderem trabalhar, ainda menores, acaba aumentando o tempo que essas pessoas ficam à mercê dos serviços públicos. Portanto, acabam estudando mais tempo, o emprego chega um pouco mais tarde e eles acabam ficando numa dependência maior do Estado. Mas por que eu estou colocando essa questão? Ao mesmo tempo que a gente promove aí um documento que vai resguardar os direitos da juventude, a gente entra no debate da questão da violência acontecida e aí a gente percebe uma mobilização muito forte da sociedade, preocupada e achando que a questão só da diminuição da idade para que seja imputada a pena para o criminoso, isso simplesmente vai resolver o problema. E isso é muito normal quando isso acontece, porque a sociedade ela tende a reagir às emoções. E eu fico imaginando a situação da família daquele jovem que foi abordado por um menor, entregou o seu celular de forma pacífica e, assim mesmo, acabou sendo morto por um tiro. E isso a família, com certeza, não vai ter nada que vai reparar isso. Mas também a gente não pode deixar, e nós, principalmente representantes da população, não podemos entrar no calor dessa discussão simplesmente achar que a diminuição para 16 anos vai resolver. Eu acho que a gente tem que entrar em outras questões e cobrar um pouco mais do Estado, e aí quando eu falo Estado, estou me referindo aí às 3 esferas administrativas, de políticas públicas, daquilo que realmente nós temos que fazer para preencher o tempo desses jovens, para que eles não fiquem expostos aos criminosos. Porque o que acontece hoje é que a falta de política pública deixa essa rapaziada aí numa condição onde o traficante chega, oferece alguma coisa e ele acaba aceitando, porque é aquilo que está à sua frente, aquilo que está próximo dele. Se a gente não oferece uma condição, ele vai buscar aquilo que está mais perto. E aí, eu venho falar isso porque a gente tem debatido muito isso na rua com as pessoas, e a gente não pode deixar se influenciar por isso. Nós, representantes da população, temos que estar bem calcados em informações que venham realmente a trazer a realidade. Porque é muito fácil hoje dizer que diminuindo a idade vai resolver o problema. Não é verdade. Basta a gente visitar aí, por exemplo, a gente tem aqui em Jacareí, ali na divisa com Guararema, uma unidade da Fundação Casa. Quem tiver a oportunidade, faça uma visita, vá conhecer como funciona aquilo. Aquilo até foi criado com uma ótima intenção,
Mas, infelizmente, só aquilo não vai resolver o problema. Se a gente analisar, 30% daqueles jovens que cumprem aquela pena, que chega no máximo a 3 anos, ou seja, até ele completar 18 anos, ele sai muitas vezes pior do que ele entrou. E 30% acaba sendo reincidente, ou seja, volta como um criminoso normal. E isso é uma estatística que acontece também nos crimes para maiores de 18 anos, ou seja, 60% daquelas pessoas que estão presas voltam a cometer crimes e voltam de novo para o sistema prisional. O que eu quero dizer aqui, minha gente, é que nós temos que nos mobilizarmos para cobrar do Estado melhores escolas em tempo integral, escolas como eram antigamente, em que tínhamos a famosa educação física, onde o aluno, ao contrário do tempo que ele ficava na sala de aula, ele tinha que se reportar ao professor para fazer atividades físicas, e dali saíam muitos atletas, coisa que hoje acabou. Então, não adianta construir cadeia não vai resolver o problema. Temos o nosso escritor, o Castro Alves, ele diz o seguinte: se o Estado não incluir as pessoas, o crime vai incluir. Quando o Estado exclui, o crime inclui. Então a gente tem que parar de fazer esse debate simplista e dizer também que crime é porque a criança, é a questão da desigualdade social. Na verdade, não é só pobre que comete crime. A gente vai analisar, e se fizer uma pesquisa, muitos dos crimes, muitos dos delitos, e aí eu também quero fazer aqui um parêntese, que o menor número de criminalidade de adolescentes não é o homicídio, não é o latrocínio. É tráfico de entorpecente, é o uso de entorpecente, são os roubos, que normalmente começam lá com aqueles roubos pequenos, que muitas vezes por falta, o pai passa a mão na cabeça, acha que aquilo não é grave, e depois isso vai se agravando e vai transformar essa pessoa num criminoso maior. Então a gente tem que parar de analisar essa coisa do ponto simplista, começar a perceber que a falta do Estado é que está proporcionando esse movimento muito complicado, que deixa aí em polvorosa toda a população, principalmente quando acontece um caso desse. Então a gente precisa aqui ter um pouco mais de atenção nas nossas discussões e buscar realmente o caminho que vai trazer solução, porque eu acho que nós temos que trabalhar na causa do problema e não no fim, Ou seja, prender, fazer com que essas pessoas aí fiquem lá apodrecendo na cadeia, não vai resolver. A gente tem que lutar aí também por uma reforma no sistema prisional. Tem muita gente que está preso lá provisoriamente, sem julgamento, que às vezes nem merece estar lá. Então a gente tem que cobrar uma maior eficiência da justiça para que se agilize isso também, para diminuir a população carcerária. Então acho que a gente tem que começar também a olhar a situação como um todo. Então essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui, acho que é um assunto que a gente tem que refletir bastante e não se pautar por essa coisa aí de achar que só isso vai resolver o problema. Eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade para parabenizar o nosso bispo, o Dom Moacir, uma notícia que nos chegou hoje de manhã. Ele está sendo transferido, vai passar a ser arcebispo da região metropolitana, da região de Ribeirão Preto. Dom Moacir, que esteve com nós aqui durante muitos anos, prestando um grande serviço. E eu peço aqui a todos os vereadores, a gente vai fazer uma moção e gostaria que todos os vereadores dessa casa assinassem pelos trabalhos prestados aqui na Diocese de São José dos Campos, da qual Jacareí faz parte. Quero desejar, desde já, uma boa sorte, um bom trabalho, uma boa missão para o nosso pastor mor aqui da nossa região, da Igreja Católica, logicamente, e esperamos aí que o próximo bispo que venha também possa desenvolver um grande trabalho nessa nossa comunidade, tá certo? Um bom dia a todos.